Bom, boa tarde. Então, gravando a aula no modelo usual, né, para uso exclusivo dos alunos do curso, ninguém mais pode ter interesse e nem deve acessar, tá? Bom, então hoje eu quero olhar uma situação que, de certa forma, corresponde à chá distribuição estacionária, mas não está bem claro, né? Para um processo de renovação. O processo de renovação não é um processo marcoviano, né? Mas, em algum sentido, faz sentido pensar em estacionário ao longo do tempo. Tá? Então, isso se chama, o pessoal chama processo de renovação com atraso. Esse nome pode ser um pouquinho esquisito, mas você vai entender logo de onde vem esse nome, não importa muito, né? Então, imagina o seguinte, quase tudo que a gente olhou, quase tudo não, tudo que a gente olhou de processo de renovação, a gente tinha, era uma coisa que começava aqui no zero, né? No tempo zero, né? E aí a gente tinha, depois de um tempo T1 aqui, tinha uma renovação, depois de um tempo T2, etc. Né? Era simplesmente isso. T3, tinha essas renovações. E a gente queria olhar, basicamente, várias coisas envolvendo isso, né? Onde esses T's, a hipótese básica, que são variáveis I e D, maiores ou iguais a zero, obviamente, né? Era essa a hipótese, tá? E grande parte do que a gente fez, o fundamental no que a gente fez, tem a ver com o comportamento da função, né? Se eu chamar n de t o número de renovações até t, né? Inclusive, menor ou igual a t, nt. Então, grande parte do que a gente fez tinha a ver com o comportamento dessa função, que se chama, tipicamente, medida de renovação, que era 1, esse 1 era só por conveniência, mais o valor esperado de n de t. Né? Mas é conveniente pensar nisso. Tá? Então, a coisa mais simples, né, que foi a primeira coisa que a gente viu, que é fácil, era que o U de t dividido por t converge a 1 sobre mu, onde mu é o valor esperado desses t's. Né? Obviamente, esse 1 não faz diferença quando eu divido por t, então eu estou pensando no número médio de renovações dividido por t, né? E converge a 1 sobre o tempo médio da renovação, que é razoável, né? Aqui o número dividido pelo tempo converge a 1 sobre a média. Tá, então, mas quando a gente pode interpretar esse 1 aqui como imaginando que eu tenho uma renovação no tempo zero. Né? Eu tenho aqui um T0, que é zero, e aqui eu tenho uma renovação. T0 igual a zero, né? Tem uma renovação aqui, ou seja, e eu estou olhando a sucessiva. Então, esse 1 conta essa renovação, que para todo t positivo já aconteceu. Tá? Agora, se você imagina que eu substituo esse T0 por uma outra variável qualquer, em vez de ser zero, ele vai ser uma variável maior ou igual a zero qualquer, daí o nome atraso, né? Porque esse aqui começa no zero, o outro teria um T0 maior ou igual a zero. Né? Então, daí que tem esse nome que em alguns livros você vai encontrar com esse nome atraso. Mas você sempre pode pensar também que esse aqui é uma coisa que começa lá para trás, né? T0 aqui para trás, e aqui você começa a usar esses T1s. É como se você imaginasse, T0 é o tempo em que você colocou a primeira peça, vamos dizer que você está substituindo, sei lá, lâmpadas, você colocou a primeira nesse tempo T0,
e você não vai olhar para trás, só vai olhar para frente, né? Mas você está contando o que colocou. Né? Pode ser assim. Tá? Então, vamos agora, o que a gente vai chamar de T0 é isso. Quando renovação com atraso é isso, onde esse T0 não necessariamente é zero, é uma variável aleatória que não tem por que ter a mesma distribuição das demais. Aliás, nosso interesse é achar uma distribuição específica aqui, tá? Ele não tem a mesma distribuição que os outros, tá? Então, não, e faz bastante sentido, porque você imagina o T0 especial, né? Os outros são os tempos de vida da lâmpada, por exemplo, né? Vamos dizer que as lâmpadas têm todas um tempo de vida lá, T1, T2, etc., uma certa variável aleatória que a gente não começa. E T0 é quando você colocou a primeira, tá? Você pode pensar assim. Então, essa variável, essa medida aqui, que a gente chama de medida de renovação, U de T, era o valor esperado de U mais N de T, né? Porque tem... eu vou chamar de nitil T, substituindo NT, que era NT mais 1, o análogo quando eu coloco uma T0 geral. Tá? Então, eu menor K, tal que T0 mais TK é maior do que T. Tá? Então, quando T0 é 0, nitil T vira NT, que era NT mais 1, se T0 for 0, né? Porque vai ser o menor K, tal que T1 mais TK é maior que T, ou seja, o NT mais 1. Né? A primeira que estaria depois do T. Né? NT é o NT mais 1. Ou seja, o índice da primeira renovação após T. Isso no nosso caso que a gente viu antes. Agora eu vou chamar de nitil T, o análogo, né? Porque isso aqui, NT mais 1, é exatamente isso que está escrito aqui, quando T0 é 0. Né? É o menor e mínimo dos Ks, tá escrito T1 mais TK é maior que T. Ou seja, é o índice da primeira renovação após T, que era, na nossa linguagem, NT mais 1. Então, mas aqui eu estou colocando o tio para lembrar que eu tenho T0 com uma distribuição outra que eu vou chamar de G. Tá? As outras têm distribuição que nós vamos continuar a chamar de F, e a T0 tem uma distribuição que eu vou chamar de G. Só porque pode ser diferente, tipicamente vai nos interessar ser diferente. Então, o análogo do UT, U de T, vai ser o valor esperado dessa variável aleatória. Né? O tio T era isso aqui, e agora eu estou substituindo, o tio T, estou simplesmente substituindo o NT pelo nitil T, porque eu estou substituindo o T0, tá bom? Bom, esse resultado aqui, o T sobre T, que é o resultado simples, né? Você pode olhar assim, né? Que o T, de T, quando T é grande, se comporta como T sobre mu. Onde esse sentido aqui é no sentido que a razão tende a 1, né? Porque quando eu divido esse por esse, eu divido por T, vai 1 sobre mu. Então, é a mesma coisa, é nesse sentido, que eles são assintoticamente equivalentes quando T vai para infinito, né? E agora você pergunta o seguinte, será que existe uma G tal que esse útil fique exatamente igual a T sobre mu? Né? O significado disso é mais ou menos como no caso do processo de Poisson. Se você lembrar, o processo de Poisson, ele tem incrementos estacionários. Isso faz com que o valor esperado no tempo t seja uma constante vezes t, porque é simplesmente a soma, né, de coisas que todas elas têm o mesmo valor esperado. Incremento tamanho 1, por exemplo. Tá? Então, faz com que fique linear em t. Agora, aqui a pergunta é um pouco diferente. Existe uma G
tal que se eu começar com essa G, o número médio se comporta como se fosse de uma variável de um processo estacionário, né? Porque se o processo NIT-UT for estacionário, vamos dizer, não é bom eu dizer estacionário, porque confunde. Tiver incrementos estacionários, não? Eu não sei se isso é verdade, nós não vamos provar isso, vamos provar algo mais prático, né? Que NIT-UT mais S menos NIT-UT tem mesma lei, que NIT-S. Né? Isso aqui é um fato que vale para o processo de equações, vale para NIT. NIT ou NT não faz diferença, porque eu vou subtrair, então um vai embora. Tá? Mas, quando eu estou olhando o valor esperado, ali faz diferença, porque é uma variável. Tá? Não faz diferença aqui, mas faz diferença aqui. Tá bom? Então, em vez de olhar isso, estamos olhando só o valor esperado, né? Se o valor esperado é sempre o mesmo, significa a mesma coisa que dizer que o UT seja exatamente igual a uma linear, né? Ou seja, se a primeira lâmpada foi colocada, né, em tempo T0, né, você sempre pode pensar que esse tempo está para trás, né, antes do zero. E você começou a ver as renovações depois, né? Mas não faz muita. O importante é dizer que eu coloco uma primeira distribuição, uma primeira variável, T0, que tem uma outra lei. Tá? E a pergunta é: será que existe uma outra lei que vai fazer com que isso seja exatamente igual? Né? A intuição é mais ou menos simples, né? Seja, bom, pode ser que tenha uma que, se eu escolher muito adequadamente, eu vou ver sempre mais ou menos a mesma coisa, né? Mas não é nem um pouco óbvio que deveria ter uma solução. Mas essa é a pergunta. Por outro lado, se você pensa no caso da cadeia, no caso do tempo discreto, isso é mais natural, porque a gente está mais acostumado a pensar na cadeia de Markov lá, né? Mas a questão nossa é essa, tá? Então, eu gostaria de resolver, achar quem era G. Tá? Vamos fazer a conta aqui. Para fazer essa conta, eu vou supor que a minha F tem uma densidade F minúscula. E a G tem uma densidade G minúscula. Vou fazer a conta só nesse caso, tá? Porque ele é bem mais simples e não... É bem mais simples de fazer a conta, você não precisa se preocupar muito com outras integrais, tá? Então, fica mais fácil. Tá? Então, vamos fazer a conta nesse caso. Então, eu estou assumindo que a minha F tem uma densidade. E vou procurar uma solução apenas entre aquelas que têm densidade. Essa é a minha hipótese. A minha hipótese está na F. E aqui eu vou fazer uma restrição. Mas se eu achar uma solução aqui, tá bom. Né? Porque... Tá bom? Então, eu quero fazer isso aqui, né? Quero estudar isso aqui. A gente usa o mesmo argumento de antes, né? Antes de T0, o NIT-UT é zero, né? Menor K é zero. Se o T for menor que o T0, isso aqui é zero, né? O NIT-UT é zero. Se o T0 for menor ou igual a T, você olha no T0 e faz o processo de renovação que você tinha antes, né? Eu estou dizendo o seguinte, essa equação que está escrita aqui, ela é simples de você entender, né? Porque ela está dizendo que o tio T é zero se o T0 for maior do que T, né? Porque não tem nenhum K, só tem o T0, que o T0 é maior que T, não tem nenhum K. Aqui talvez eu deveria ter escrito o mínimo dos Ks maiores ou iguais a 1, tá ok. Né? Ficaria melhor.
Eu não escrevi, mas estava na minha cabeça. Tá bom? Bom, não tem nenhum... Se o T0 é maior do que T, útil T é zero. Como era no nosso exemplo, T0 era zero, então ficava 1. Mas agora o T0 não é zero, então ele pode, se ele for maior do que T, útil T fica zero. Quando ele é S, o que eu faço? Eu me coloco na posição T0 e para frente o que eu tenho é o nosso processo antigo. Ou seja, eu só tenho T1, T2, etc. Só que eu tenho que descontar S do tempo, porque eu comecei a olhar no tempo S, né? Tá aqui, né? Zero, aqui eu tenho S. Isso aqui é o meu T0, né? Daqui para frente eu estou olhando aqui, eu tenho aqui T1, depois eu tenho T2, etc, etc. Né? Essa é o que está escrito aqui. Então, daqui para frente, eu tenho o processo que todas as variáveis têm distribuição F. Ou seja, o número médio de renovações, então, vai ficar, o NIT vai ficar U de T menos S. Porque o U era quando o T0 era zero. Né? Vai ficar a mesma coisa, só que com T0 igual a zero. É o NIT. Então, como eu estou integrando os possíveis valores de T0, eu fico com essa equação. Essa equação é bem simples, eu só estou obtendo, condicionando no valor de T0. Ela é zero se o T0 for maior que T, se o T0 for S, ela é U de T menos S, e G de S é a densidade de T0 em S. Né? Então, eu fico com essa equação. E eu estou buscando uma Gzinha, tal que isso aqui, isso não essa equação, porque aqui tem a G, e aqui tem uma função que depende da G, né? Que isso aqui fique linear. Essa é a que eu estou querendo resolver, tá? Então, eu quero achar uma que fique linear. Bom, para fazer a coisa, vamos olhar o seguinte, vamos saber aquilo que a gente sabe do U de T. A gente sabe que o U de T é solução dessa equação. Aqui é a F, porque ele é sempre F, né? E aqui é exatamente 1. Se T1 não aconteceu, e se T1 já aconteceu, no T1 renova, fica com 1 de T menos S. Esse 1 vem porque T0 era 0. Agora T0 não é 0, então, quando ele não tiver. Então, você tem essa equação para o U de T. Aí você vai substitui aqui, né? Esse U de T menos S, eu substituo por isso e vejo o que dá. Então, fiz essa conta, simplesmente substituir aqui por isso. Então, é U de T menos S, fica a integral de 0 até T menos S, de U de T menos S menos V, F de V, dV. Porque é o que está escrito aqui. Tá? Só botei outra letra. Vezes G, integrado em G, de 0 a T. E agora, a sua questão é achar uma Gzinha, tal que essa soma fique T sobre mu. Tá? Isso é o que eu quero. Tá? Então, eu coloco útil T igual a T sobre mu e tento achar a solução. Então, eu coloco aqui desse lado T sobre mu, eu tenho uma equação em G minúsculo, que tento resolver. Tá bom? Então, fazendo essa conta, o que fica? T sobre mu desse lado. Isso aqui, o que é? Isso é a acumulada da G. É G de T. A integral da densidade de 0 até T é a G de T. E isso aqui eu simplesmente reescrevi tal e qual estava ali em cima, eu copiei. Né? Então, ficou essa equação. Agora, eu vou manipular aqui para tentar achar, o meu objetivo é achar G. Né? Então, eu vou manipular aqui essa integral. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser, estou trocando a ordem da integração, então, estou integrando primeiro em V, V vai de 0 a T, né, e o S de 0 até T menos V, é a mesma integral que tem aqui em cima. Então, agora ficou isso que está aqui. Simplesmente troquei a ordem de integração.
tá bom? Porque eu tinha aqui 0 menor que S menor que T, né? E 0 menor que V menor que T menos S. Então, é a mesma coisa se eu integrar V de 0 até T e S de 0 até T menos V. Né? Trivial. Então, ficou isso que está aqui. Tá bom? Ficou isso. Bom, mas essa integral aqui, por definição, ela vai ser a útil. Afinal, essa é o truque principal. Que quando você renova, quando acontece o T0, daí para frente é a mesma coisa, né? E tem só essa integrando aqui, que é o T0. Então, essa integral que está aqui dentro tem que ser útil de T menos V. E como eu estou assumindo que o útil é linear, isso aqui fica isso. Então, eu obtive uma equação para o G. Né? Aqui eu tenho uma função conhecida, aqui eu tenho outra função conhecida, e eu fiquei com a G. Então, eu descobri G. Eu tenho que ver que essa G está certa, né? Que isso é uma função de distribuição. Tá? Só isso. Tá? Mas eu obtive que G de T tem que ser... Se existir uma solução, ela vai ser essa. Vai ser dada por essa fórmula. Então, ou seja, G de T vai ser T sobre mu menos essa integral. O que é essa integral? Bom, tem ali T menos V, então eu divido. Tem um termo que é T, que é constante, T sobre mu, e a integral da Fzinha é a F maiúscula, a função de distribuição. Né? Então, esse primeiro termo, o outro, como eu tenho menos, menos vai ficar mais, vai ficar a integral de 0 até T, de V, F de V, Fzinha de V, dV, dividido por mu. Eu obtive a G. Bom, aí eu só tenho que fazer essa continha aqui, da integral de VF de V. Essa conta, de fato, a gente já fez outro dia, né? Mas podemos refazer aqui. Então, é essa integral que eu tenho que fazer. Você sabe muito bem o que você faz, integra por partes, né? Então, você pensa, isso aqui é o seu U, e isso aqui é o dV, na linguagem clássica de integração por partes, né? Esse é o U e esse é o dV, né? Só que eu usei essa notação. Então, isso aqui o é U, e aqui o V é F maiúscula de V, né? Porque é a função cuja derivada é Fzinha de V. Então, fica isso. Calculado em 0 e T, V igual a 0 e V igual a T aqui, né? Menos a integral de 0 até T de V V du, né? Então, V é o F de V e o du é dV. Tá aqui. Então, ficou isso aqui, né? Aí, quando você faz... Bom, você faz isso aqui, no zero dá zero, obviamente, porque tem um V aqui, né? Independente de F de zero ser zero ou não. Então, isso aqui fica TF de T menos a integral de 0 a T do F de V dV. Então, você vai lá e substitui isso aqui, esse TF de T vai cancelar com esse, né? Porque aqui ele está com sinal mais, aqui está com sinal menos, e tem que dividir por mu. Então, vai embora, e você vai ficar que G de T é igual a 1 sobre mu integral disso aqui, porque esse 1 aqui é esse que está aqui. Aqui você tem T sobre mu, é esse 1 que está aqui. E o menos F que está aqui. Essa é uma distribuição que você já conhece, né? Ela já apareceu várias vezes, apareceu nas últimas aulas, como sendo aquela distribuição limite. Aqui a gente está fazendo essa conta geral, né? Mas, quer dizer, geral, uma densidade, mas ela vale mais geralmente, tá? Mas a gente viu que essa era a distribuição limite para a idade e para o residual, né? Que quando eu pegasse aqui um T qualquer, e eu olhasse essas variáveis aqui, quanto tempo falta até a próxima renovação, que era o que a gente chamava de SNT mais 1, né? Certo? Que para nós aqui seria o NT. E esse que eu olhasse para trás aqui também,
né? Então, essa aqui a gente chamava de idade, e esse aqui de residual, que nós usamos a letra B, porque o Lawler usa B. Tá bom. E a gente viu que esses processos, no caso contínuo, eles têm uma densidade, como esse aqui, por exemplo, eles vão convergir, ambos, mas aqui você pode pensar que está pensando nesse aqui, que esse é o que representa o T0, vamos dizer, convergindo para esse negócio aqui. A gente provou isso, claro, provamos usando o teorema da renovação do Blackwell, mas no caso discreto a gente provou a coisa, no caso aritmético, desculpa, a gente provou. Mas a gente viu emergir essa distribuição. Então, é natural, como ela é a distribuição limite, é natural que se você começa com ela, né, isso tem uma certa estacionalidade acontecendo, porque já que ela é o limite em T, né? Tá bom? Então, a gente descobriu quem é a T0 que faz com que fique linear. Tá claro, gente? Tá, eu fiz a conta só no caso da densidade, mas esse fato vale em geral. Tá bom? Obrigado. Tá, então, só queria enfatizar aqui, né? O que a gente sabe é que quando a gente olha foi o que eu já falei aqui, então não preciso repetir. Isso aqui, que está aqui na nota, eu já acabei de falar, né? Que o G é a distribuição limite do tempo residual, e nós estamos falando só que esse valor esperado é igual a esse, né? Mas, de fato, a gente gostaria de saber, talvez, né, que essa distribuição é a mesma que essa, mas nós não temos condições de tratar isso nesse curso aqui, tá? Mas é uma indicação, né? Como é o caso do processo de Poisson, em que Poisson é super especial, né? Em que a distribuição é ela mesma, né? Porque no processo de Poisson, a distribuição limite, a distribuição do B já é exponencial, e o limite do A também. Então, já é a própria, ele já é estacionário, a gente sabe. Tá? Mas uma coisa importante que isso aqui sugere, né? Porque isso aqui foi um cálculo que a gente fez sem grandes, ele não usa nada muito assim demais, né? A gente usou a equação da renovação, a gente não usou o teorema, né? Tá? Mas, porque a coisa mais delicada dos resultados que a gente citou tem a ver com esse teorema aqui. Esse teorema a gente não usou aqui. A gente só provou num caso especial e a gente não está usando aqui. Mas isso aqui, ele dá uma indicação de como talvez você poderia demonstrar esse teorema de uma forma probabilística. E é o que eu queria só comentar aqui, não tem como a gente demonstrar isso nesse curso agora, mas a demonstração não é difícil, vocês podem ler, se quiserem. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se a gente pensar, a nossa U era aqui, quando eu tinha T0 igual a 0, e daí eu tinha esses tempos, T1, T2 e DF. Né? Nesse util aqui, eu tenho o T-til 0, que eu chamei T-til, botei um til aqui, antes não tinha posto, mas é irrelevante. Tem um primeiro que tem distribuição G, e depois os outros são com distribuição F e D. Né? Então, se eu faço aqui, eu vejo os tempos de renovação, né, são os SNs, que é quando renova, são as somas dos T's. Então, aqui SN é T1 mais TN, né? Aqui, quando renova,
SN. Posso pensar que esse tio 0 é T0, tio 0 e os outros vou somando. Tá? E você gostaria de ver, será que se eu começo com um ou começo com outro, porque, né, só tem uma diferença na distribuição inicial. Se eu mostrar que eles vão ficar próximos, vão convergir para o mesmo limite, né, quem sabe isso me permite obter essa demonstração, né? Porque isso aqui é o quê? É o número de renovações no intervalo T a T mais H. Né? Se eu mostrar que esse número de renovações aqui, quando eu começo com T0 igual a 0, fica próximo, aqui é o número médio, estou tomando o valor esperado, né? Que é a distribuição, fica próxima daquela que quando eu ponho a G inicial, eu tenho uma demonstração disso aqui. Porque quando eu ponho a G inicial, isso aqui é igual a H sobre mu, pela conta que a gente fez, é igual. Né? Então, é natural você tentar imaginar uma demonstração desse teorema usando isso que se chama a técnica do acoplamento, que é construir os dois processos no mesmo espaço de probabilidade e mostrar que eles vão ficar próximos. E aí, então, a distribuição de um vai ser, limite vai ser a mesma do outro. E como a de um deles eu sei, eu vou saber isso aqui também. Né? Isso é uma maneira de demonstrar o teorema da renovação, que não foi a original, mas foi. E aí você imagina, só quero dar a referência aqui, você não vai fazer, mas você imagina que seria fácil. Você está olhando essas variáveis aqui, né? Os S são variáveis, você está somando variáveis independentes, né? Então, elas só vão crescendo essa sequência. Aqui também, está somando variáveis independentes, mas maiores ou iguais a zero. Então, só vão crescendo. E aqui também. Né? Se você pudesse encontrar algum tempo, a variável aleatória podia ser um kappa, um índice, aqui, que fosse igual ao que você vai encontrar no outro, em algum outro índice. O índice não precisava ser o mesmo. Aqui podia ser 40, aqui podia ser 20, sei lá. Né? Porque esse aqui foi muito grande, então depois... Eu também não estou dizendo como que eu vou pegar essas variáveis. Elas têm a mesma lei, mas elas poderiam ser outras, né? Todas independentes. T1, T2 e T1, todas independentes. Se eu encontrasse dois índices em que as duas são iguais, moleza, né? Porque daí para frente eu sigo usando as mesmas variáveis, exatamente as mesmas. Então todos vão ficar iguais, porque se encontraram, né? O SK, aí se eu usar os mesmos para frente, vai ficar tudo igual, né? O SK mais J vai ficar igual ao S2, K2 mais J. Só que o que eu talvez não deveria chamar S2, eu deveria chamar, sei lá, S barra. Por quê? Porque significa que do índice K2 mais 1 para frente, eu vou usar os mesmos T's que a outra realização. Estou fazendo duas realizações conjuntas, né? Tipo, fazendo duas simulações de uma coisa aleatória. Mas a partir do momento que se encontraram, eu uso o mesmo ruído para as duas. Aí elas vão ficar iguais sempre, né? Então eu vou ter o mesmo comportamento aqui, porque isso aqui é um número médio de renovações em algum intervalo, etc. Como elas vão ficar iguais, se isso acontecer com grande probabilidade, essas coisas vão ficar iguais. Eu gostaria de ver o que acontece com probabilidade 1. Só que não é verdade que acontece com probabilidade 1. De fato, tipicamente, acontece com probabilidade 0. Elas não se encontram. Né? É que você imagina dois passeios aleatórios que começaram com coisas diferentes. Para eles imagina que essas coisas têm uma densidade, elas não vão se encontrar. Tá? É fácil, eu não quero entrar muito. Mas tem uma solução para isso, que é uma solução esperta, e que é o seguinte: em vez de querer que elas se encontrem,
eu vou pegar um epsilon pequenininho e vou querer só que elas estejam perto. Porque eu não preciso que elas se encontrem. Eu só quero mostrar que essas coisas vão estar próximas. Que o U de T mais H menos U de T vai estar próximo do útil de T mais H menos útil de T. Então, eu, em vez de querer que elas se encontrem, eu forço alguma coisa diferente. O menor é N, tal que, quando eu olhar a trajetória do SN, eu vou encontrar algum cara na trajetória do S2 em que eles vão estar próximos. Tá vendo? Aqui o ínfimo do N, então eu estou olhando com todos os N's, eu vou encontrar alguém, né, eu tenho duas trajetórias, S1, S2, etc., S1, S2, etc., e eu estou dizendo que eles vão estar próximos, ou que podia ser o contrário, fazer com o K2 próximo. Tá? Então, usando essa ideia, tá, que esse cara vai acontecer, você pode, de fato, provar, dar uma demonstração desse teorema. Tá? Mas isso é um pouquinho elaborado, mas não é muito complicado, é uma conta nada muito complicada. E uma demonstração assim, então, como eu falei, que é importante porque simplificou tremendamente a prova, porque se você fosse olhar a prova clássica do teorema, é bem mais complicada. Ela usa coisas de análise mais complicada. A prova original usa teorema mais complicado de análise. Então, eu peguei 3 exemplos aqui, mas porque são... Esse aqui foi o primeiro, o Lindeval fez uma prova, a prova dele não foi bem assim, mas uma prova usando esse tipo de coisa. Então, se você imagina que o teorema era bem antigo, antes de 1950, e essa prova foi em 77, né, que para vocês é muito tempo atrás, né, e é bastante tempo atrás, porém, do ponto de vista da probabilidade, é bastante recente, né, porque probabilidade se desenvolveu muito a partir dos anos 1940. Tá? Logo depois, você encontra esse outro artigo aqui, logo depois. Isso aqui é uma revista meio... American Mathematical Monthly, é uma revista um pouco de explicação, não é divulgação, é uma revista matemática. Porém, ela tenta... Não é uma revista de artigos de pesquisa, necessariamente. É uma revista que tenta apresentar as coisas de uma forma mais simples, etc. Enfim, tem esse artigo aqui. E eu coloquei aqui um outro já bem mais recente, 10 anos depois, né, do Thorson, em que a prova é bem nessa linha que eu estou indicando aqui. Tá? Então, isso é só para dizer o quê? Que um teorema cuja prova a gente não viu, porque envolve uma matemática um pouquinho mais complicada, ele tem uma demonstração puramente probabilística que não é complicada. É possível, vocês podem, com certeza, ler esse artigo aqui e entender. Não tem problema nenhum, tá? Vai usar conceitos que vocês todos conhecem. Então, esse aqui eu estou falando nesse, mas os outros também valem, tá? Os outros também. É só porque esse aqui é mais recente, ele tem uma linguagem, talvez, que agrade mais, tá? Então, se você tiver interesse em ver como que se demonstra, minha recomendação é que, em vez de olhar, sei lá, porque a demonstração clássica você encontra no livro do Feller. Acho que esse livro eu citei nas referências, talvez, não sei se citei, William Feller, mas eu devo ter citado o volume 1, que é um livro introdutório, e que eu gosto muito pela grande quantidade de exemplos que tem lá. Tá? Ele é muito com base... Uma boa parte do livro é combinatória, etc., mas eu não estou falando nele, eu estou falando no volume 2.
Tá? O livro do Feller, do volume 2, é um livro de probabilidade clássica, avançado, tem bastante coisa, é um livro importante, a parte de funções características é uma maravilha, e ele tem o teorema da renovação provado lá, com todos os detalhes, mas é uma demonstração mais difícil, tá? Então, se alguém tem interesse, vou olhar aqui, a gente não vai ver a demonstração desse teorema, exceto aquilo que a gente viu no caso discreto. No caso discreto, não. Às vezes eu erro falando discreto. No caso aritmético. Tá? Porque nem toda variável discreta é aritmética. Tá bom? Então, se ela tomar valores 0, 1, 2, etc., assim. São as variáveis que tomam valores num conjunto múltiplos de um certo número. Tá bom? Então, bom, agora eu queria ver uma outra continha mais ou menos simples e que a gente explorar a ideia ideias que a gente já viu nesses últimos dias para dar uma estimativa né, U de T aqui, né, U de T dividido por T menos 1 sobre mu é pequena, né? Esse aí tende a zero. Mas, quando o de t vai para infinito. Então, quando eu olho o de t menos t sobre mu, estou multiplicando tudo por t, sei lá o que acontece com isso, em princípio, né? Porque a razão tende a 1, agora a diferença pode ir para infinito, não sei. Então, é interessante que você possa dizer alguma coisa com algumas condições adicionais, você possa dizer quão grande pode ser isso aqui, né? Então, essa é uma aplicaçãozinha que quero ver agora, tá bom? Que vai ser essa que eu gostaria de discutir um pouquinho agora. Só fazer uma continha, não vai ser nada muito complicado também. Tá? Eu vou assumir, isso é para simplificar, que F tem uma densidade, F minúscula, tá? E estamos escrevendo, como sempre, mu é o valor esperado, tá? E o meu objetivo é saber o que eu posso dizer sobre U de t menos t sobre mu. Né? Em princípio, eu não sei nada, eu sei que se eu divido tudo por t, vai a zero. Mas isso não quer dizer nada, só quer dizer que isso aqui poderia ir para infinito, como a raiz quadrada de t, e quando eu divido tudo por t vai a zero, tudo bem, não contradiz, né? Mas eu gostaria de dizer alguma coisa sobre isso, quando t vai para infinito, com algumas condições que não estão dadas ainda, vão aparecer ao achar o argumento. Então, o que eu posso fazer? O truque consiste em dizer o que eu sei para quando é o de t sobre mu, que é a solução estacionária. Eu sei que t sobre mu é solução dessa. Quando eu pegar a G, aquela que a gente encontrou, eu tenho isso, né? Foi assim que a gente achou a G. G era tal que satisfaz, ia ser dada por isso. Né? Foi a conta que a gente fez aqui. Onde é que está? Vamos voltar lá, porque vocês viram hoje pela primeira vez, não tem por que lembrar tudo, né? Tá. Pensei que eu tinha escrito. Não, tá aqui no meio, né? Tá aqui, né? Essa aqui. Tá, tá bom? Então, isso aqui está simplesmente usando o fato que depois que o T1 e o T2 são os mesmos. Então, aqui, né, é da onde vem essa, né, eu não vou recordar tudo de novo, mas da onde vem essa equação aqui, né, que é o importante, depois a gente fez a conta. Essa equação aqui contém a chave que todos os t têm a mesma distribuição, exceto o primeiro, que é diferente. Numa é 0, na outra ele é 1, né? Essa é a diferença. Então, ficou essa conta que a gente fez aqui. E achamos a G. Bom, então agora eu volto
escreva aquela equação que estava ali. Tá? Isso aqui é aquela equação que eu acabei de mostrar, né? Que foi assim que a gente achou a G. Só que eu estou escrevendo nessa forma, porque me interessa agora escrever nessa forma. Tá? E essa é, para U, a minha equação para U é essa aqui. É o análogo, porque a U de T não é T sobre mu necessariamente, não é, né? Exceto no exponencial. E aqui também, né? Porque aqui eu estou botando a útil ao útil. Então, essa equação nada mais é do que o análogo dessa. Tá bom? Então, agora eu faço a diferença. H de T, vou chamar de H de T, essa menos aquela. Porque eu estou querendo saber alguma coisa sobre essa diferença. Tá bom? Então, eu faço beta, essa equação beta, aqui. Espera aí, deixa eu pegar minha caneta aqui. Essa equação aqui, beta, menos essa. Então, fica U de T menos... Isso aqui é um colchete, não é um... U de T menos T sobre mu, que eu chamei de H de T. Aqui fica 1 menos G de T. E aqui fica essa integral menos aquela. Mas a U menos a T sobre mu é o H. Então, fica H de T menos S vezes F de S ds. Então, o que ficou isso aqui? Ficou o mesmo tipo de equação da renovação, né? Que a gente tinha, só que a minha função... Lembra que quando a gente provou o teorema, a gente aplicou o teorema da renovação, a gente fez uma proposição, que era, quando eu tenho uma equação assim, aqui tem uma função hzinha, né? Eu posso dizer alguma coisa o que acontece com essa função quando t vai para infinito, dependendo de algumas condições nessa função que entra aqui. Né? De fato, isso é equivalente ao teorema da renovação. É equivalente, mas a gente fez como sendo uma proposição, um corolário, tipo assim, uma aplicação. Mas é a mesma coisa, porque quando você pega o caso 1, é a função da renovação. Tá bom? A medida da renovação. Mas então, o que eu obtenho é que a diferença, U de T menos T sobre mu, satisfaz essa equação aqui. Né? E aí eu vou lá naquela proposição que a gente viu, que dizia o seguinte: quando você tiver uma H de T, que vai ser Hzinha de T, mais integral de 0 a T de H T menos S df. Né? Essa assim que a gente chamou a equação de renovação. Né? O H aqui para nós era... A gente usou vários exemplos, a probabilidade do AT ser menor ou igual a X, né? Esse T aqui, eu acho que né? É isso aqui. Né? Então, a condição que a gente precisava é que essa função aqui fosse limitada e integrável. Quando você botasse o módulo, ficasse integrável. Né? Fosse limitada em qualquer intervalo finito. Bom, a nossa função aqui é essa 1 menos G. Essa é H. 1 menos G. 1 menos G, se você lembra quem era o G, é isso que está aqui. Porque o G era a integral de 0 até T. E a integral total é mu. Isso a gente já viu outro dia, né? Então, 1 menos é a integral de T até infinito. Isso é a nossa H. Tá bom? Tá claro? Tá? Então, eu preciso saber, para que eu possa aplicar a proposição, eu preciso que H seja limitada, isso eu estou vendo que é, porque H é uma função entre 0 e 1, porque G de T é uma função de distribuição. Isso aqui, né, está entre 0 e 1, isso aqui está entre 0 e 1. Mas eu preciso saber se ela é integrável. Tá? Aqui ela é maior ou igual a 0, então eu não preciso desse valor absoluto. É uma condição suficiente. Então, eu preciso saber quando que ela é integrável. Tá? Então, eu vou lá e faço a conta.
integral de 0 a t, 0 a infinito, desculpa, do hzinho. Então, eu vou lá e substituo o que é, né? 0 a infinito de t, isso aqui é o h de t. Então, eu tenho que fazer essa conta, saber se isso é finito ou não, né? Bom, aqui eu posso fazer a conta, posso inverter inverter a ordem da integração, né? Então, o s vai de 0 a infinito e o t é menor ou igual a s, então virou esse s aqui. E fica isso que está aqui, certo? Tá bom? Então, eu simplesmente estou invertendo a ordem da integração. Não tenho problema em fazer isso, porque tudo é maior ou igual a 0. Então, a gente pode fazer sem problema. Então, ficou isso que está aqui. Tá? E isso que está aqui, de fato, a gente fez essa conta na última aula, né? Isso que está aqui é a integral, essa integral aqui é a integral, é o segundo momento do t dividido por 2. Né? Ou seja, poderia ser infinito nas minhas hipóteses. Né? Então, eu preciso do segundo momento. Essa conta aqui, na última aula, eu acho que eu deixei para vocês fazerem como exercício, né? Mas a gente pode, eu acho que eu escrevi. Em cálculo das probabilidades. Então, de 0 a infinito, S vezes a probabilidade de T1 ser maior que S, ds. E essa afirmação que está ali, né? Então, como é que você faz? Bom, estou assumindo, eu estou escrevendo esperança T1 ao quadrado dividido por 2. É isso que está aqui, por definição. Né? Esperança de T1 ao quadrado é a integral do S2 em relação à função de distribuição. Essa integral, quando você quer fazer a integração por partes, para evitar qualquer problema, porque aqui você tem df, vamos dizer, isso aqui é o limite da integral de 0 até b. Aí você pensa, né, uma integral imprópria de Riemann-Stieltjes. Fica isso, né? Integral de 0 até b, S2 sobre 2 df. Então, agora você pensa, isso aqui é U, isso aqui é o dv, né, que você sabe fazer a integração por partes. Então, aqui fica UV, e aqui fica V, o V du, né? Du está aqui, 2S sobre S, fica S, e o V é F. Então, fica isso que está aqui, né? Aí você vai lá e faz a conta, bom, tem um termo que é 0, como antes, vai ficar B2 sobre 2, F de B, menos isso aqui, né? Que eu posso escrever como sendo a integral de 0 até B de S, que a integral de S vai dar S2, B2 sobre 2, né? E aqui o F de B é uma constante. Vezes F de B menos F de S. Então, fica isso, né? Agora, quando B vai para infinito, isso aqui vai para 1. E tudo só cresce. Então, como tudo vai para 1, como vai e só cresce, esse limite aqui é igual a esse que está aqui. Tá? Isso se chama o teorema da convergência monótona, etc. Não importa. Então, isso é um teorema, que é um fato que certamente vocês já viram e que você pode aplicar aqui. Então, ele diz o seguinte, se tiver o segundo momento finito, eu posso aplicar aquela proposição, né? Aquela proposição, de fato, pressupõe o teorema da renovação. Mas isso não... E eu vou ter esse fato aqui. Que U de t menos t sobre mu converge quando t vai para infinito, é isso aqui. Ou seja, fica limitado, né? Porque o fato que isso aqui se comportava como t sobre mu não era nenhuma garantia que ficasse limitado. Aqui está dizendo que fica limitado. Mas tem uma hipótese adicional. É o segundo momento. Não é só com o primeiro, tá? E não tem por que ser verdade só com o primeiro. Tá? Então, isso só para exemplificar algumas aplicaçõezinhas que a gente pode fazer usando a equação da renovação. É para isso que a gente fez esse exemplo. Tá? Bom, agora, peraí, eu vou mudar um pouquinho, talvez. Vou mudar um pouquinho.
Então, antes de eu mudar, talvez ver se tem alguma dúvida em relação a essa parte. Se tem alguma dúvida em relação a essa parte, que eu agora quero fazer um comentário sobre algo um pouco diferente. Não tem? Se tiver, é melhor a gente olhar agora. Tudo bem? Então tá. Bom, deixa eu quero comentar aqui sobre vamos dizer, uma aplicação, entre aspas, e que na próxima aula, ou talvez dê para começar um pouquinho hoje, mas eu não queria jogar muita coisa, porque pelos meus planos fica bom mesmo se eu deixar para a próxima aula. Mas se for o caso, a gente pode começar hoje. Mas eu queria só fazer uma coisa mais leve. Então, lembra que a gente havia comentado, quando a gente começou a fazer o teorema da renovação, eu comentei algumas coisas, exemplos, né? Um dos exemplos é quando você tem uma fila e se você olha quando ela fica vazia, até que ela fica vazia de novo, né? Você vê, ela está vazia até o momento que ela vai ficar vazia de novo, né? Essas variáveis, né? Ela fica vazia, tem duas componentes, né? Tem que chegar alguém e depois toda uma coisa, chegar alguém, depende, se for a chegada Poisson é uma variável simples, é uma exponencial, simplesmente, a primeira chegada, mas depois tem toda uma complicação que pode acontecer enquanto esse alguém está sendo atendido, porque eu não estou supondo que o tempo de atendimento é exponencial, o tempo de atendimento, sei lá o que for, né? Então, eu tenho que considerar o que pode acontecer enquanto alguém está sendo atendido, né? Então, a gente vai poder dizer algo mais específico se você supuser que uma dessas variáveis é exponencial, ou a chegada ou o serviço, né? É mais natural supor as chegadas, né? Do ponto de vista heurístico, do ponto de vista de justificar, porque o tempo de atendimento só tomado como exponencial quando a gente quer fazer exercício no curso, não é exponencial, né? Mas os tempos entre chegadas têm alguma justificativa heurística, que faz sentido, né? Mas agora eu só queria comentar uma coisa assim, meio geral, sem nenhum teorema, por isso chamei aqui teorema entre aspas, tá? Porque eu não vou demonstrar nesse sentido, embora seja verdade, tá? Mas é mais complicado. Então, vamos supor que eu tenho uma fila geral, tá? Só tem um servidor e as pessoas chegam de acordo com o processo de renovação. Então, os tempos as pessoas chegam sozinhas, cada um, né? Mas pode ser que o tempo, em princípio, fosse igual a zero com uma probabilidade, então poderiam chegar mais de um. Mas vamos supor, isso não é muito importante aqui, vamos supor que os tempos entre ocorrências, que são as chegadas, formam um processo de renovação. Ou seja, são I e D com uma certa distribuição F, e vamos supor que tem um valor esperado finito, que eu estou chamando de 1 sobre lambda, só porque, quando for olhar o caso do Poisson, é essa a notação, né? Então, lambda é como se fosse uma taxa, 1 sobre lambda é o tempo entre duas chegadas. Então, a taxa com que chegam é lambda. Então, se usa esse linguajar de taxa mesmo quando não é exponencial só. E vamos supor que os tempos para atendimento formam outro processo, ou seja, também sejam variáveis I e D, mas que elas são condicionadas, né? As chegadas não tem problema, só vai chegando. Então, é um processo de renovação. Você só vai marcando quando vai chegando alguém, você tem um processo de renovação. Mas aqui, os tempos de atendimento, não vou escrever que é um processo de renovação, porque é mais complicado, né? Não sei quando é que ele vai entrar em ação, o servidor.
Mas vamos supor que os tempos necessários para o atendimento dos clientes sejam variáveis I e D. V1, V2, etc. Então, eu posso imaginar que V1 é o tempo que vai gastar no primeiro, V2 no segundo, e assim por diante, tá? E eu estou assumindo que esses tempos são I e D e que tem uma média finita, como antes, tá? E vamos chamar de XT o número de clientes no sistema, ou seja, pode ser 1, se tiver só um sendo atendido, e pode ser um número qualquer maior ou igual a 1, se tiver outros esperando, e pode ser 0, se não tiver ninguém. Né? Então, é o número de clientes, eu chamo no sistema, mas tipicamente se chama na fila. Mas na fila, entende-se aquele que está no guichê também, facilita a vida incluir aqui, tá bom? É óbvio que se o tempo entre chegadas, o tempo médio entre chegadas for maior que o tempo médio que demora para atender um cliente, você espera que vai ficar vazia a fila em algum momento, né? Depois vai chegar mais alguém, sei lá, se forem continuar a coisa acontecendo, né? Mas é óbvio que se o tempo entre chegadas, tempo médio entre chegadas, é maior do que o tempo médio para atender um cara, você espera, né? Não é uma prova, isso é só um. Você espera ser possível provar que lá pelas tantas vai ficar vazio. Vai ter um momento em que vai ficar vazio. Né? Então, por isso que eu chamei de teorema, eu botei entre aspas, porque é um fato, ele é um teorema, só que eu não vou demonstrar. A gente vai demonstrar um caso particular depois. Tá? Então, eu vou chamar de tal a primeira vez em que vai ficar vazio. Vamos supor que eu começo com um certo número, finito. Porque se eu começar com infinitos, aí não é verdade, né? Então, vamos dizer que no tempo inicial tinham K caras lá plantados, e esses K caras eu não estou contando. Tenho K. E aí começa esse jogo aí, né? Tá? Eu não estou contando o tempo de chegada deles. O de atendimento, sim, todos eles têm essa distribuição que média mu, tá? Mas vamos supor que mu seja menor do que 1 sobre lambda e que x0 seja finito. E a afirmação que eu estou fazendo é que o tal vai ser finito com probabilidade 1. Ou seja, com probabilidade 1, em algum momento, o sistema vai ficar vazio. Tá? Em vez de demonstrar rigorosamente, seria interessante só a gente pensar como que a gente pode dar um argumento matemático para isso, porque é óbvio, né? Qualquer bom senso vai lhe dizer que tem que ser verdade, não precisa pensar matematicamente, né? Chega um a cada 2 horas, mas o funcionário só demora meia hora para atender o cliente. Então, vai ficar sobrando, vai ficar vazio bastante tempo, etc, etc. Né? Mas esse negócio chega um a cada 2 horas, não é regular, ele chega depois com uma variável aleatória que tem média 2 horas. Né? E o tempo de atendimento também é uma variável aleatória, que tem média meia hora. Né? Então, faz sentido a gente se perguntar se isso é verdade. Né? E eu pergunto como que a gente tentaria argumentar com base naquilo que a gente sabe. Né? E o que a gente sabe é mais simples, quando a gente olha muitas variáveis, é a lei forte dos grandes números. É a primeira coisa que a gente tem em mente. Né? Quando eu fizer uma média aritmética do número grande de observações e dividir pelo número de observações, isso tem que convergir ao valor esperado. Então, é isso que a gente gostaria de usar, né? Então, tá claro? Então, eu quero só fazer essa justificativa aqui, sem todo o rigor, né? Não é uma demonstração, mas para que a gente perceba a utilização da lei dos grandes números. E depois eu vou fazer uma coisa mais completa, no caso que as chegadas são Poisson, por exemplo. Ou podia fazer quando a saída é Poisson, que dá para calcular mais simplesmente. Mas o teorema é verdade. É verdade.
Bom, vamos dizer que qual é o tempo em que chega da enésima chegada? Né? Os caras vão chegando. Vamos dizer, no começo podia ter caras lá, mas não importa. Eu não tô, esses estão lá. Eu vou dizer aqueles que vão chegar a partir do tempo zero. Então, eu tenho T1, chegou 1, Tn, chegaram N. Então, Sn é o tempo da enésima chegada depois do tempo inicial que eu comecei a olhar. Né? E eu sei que Sn sobre N converge com probabilidade 1 a 1 sobre lambda. Né? Ou seja, existe um conjunto, um evento no seu espaço de probabilidade que tem probabilidade zero. Fora desse evento, você vê a convergência mesmo, para todo mega fora desse evento. É o que significa convergência quase certa. Convergência super importante. Tá? Bom, isso é o tempo da enésima chegada. Né? Bom, se você quer olhar, vamos olhar agora como é que... É difícil a gente dizer qual é o tempo em que vai acabar de atender o enésimo cliente. Por que é difícil? Porque a gente não sabe se no meio vai ter algum período vazio ou não, né? Se o atendente atende sem parar, você poderia dizer, né? Mas aí você diz, bom, se tiver um período vazio no meio, é isso que eu estou querendo ver. Então, é um argumento assim um pouco... Vamos chamar de Z0 o tempo que precisa para atender os que estavam lá esperando no tempo zero. Né? Z0 é uma soma de K variáveis, K fixo, I, D, etc. Não importa muito Z0, é uma variável finita. Está lá, Z0, só tem um índice, não tem N, não. Lá pelas tantas vai acabar aqueles que estavam lá esperando. Podia ser 50, atendeu os 50 e foi embora, e esvaziou aqueles. Aí só começa o jogo com os que chegarem, né? Então, uma variável finita, tá? Probabilidade 1. Agora, V1, V2, os tempos dos atendimentos dos que chegam. Então, uma coisa que eu sei, também da lei dos grandes números, é que se eu fizer essa média aritmética aqui, isso vai a mu. Mu é o valor esperado do V, né? Esse Z0 não conta, porque ele está fixo, e o N está indo para o infinito. Então, eu somar Z0 ou não somar, obviamente, afeta o valor, mas não afeta o limite. Né? Então, isso vai convergir a mu. O que eu sei é que mu é menor do que 1 sobre lambda. Né? Aí você pensa, bom, se o sistema estiver ocupado ininterruptamente, se ele estiver ocupado ininterruptamente, isso aqui seria o tempo em que vai concluir o atendimento do enésimo cliente que chegar, após o tempo zero. Né? Porque V1, Vn mais Vn. Mas se isso vale, e isso vale, quando n for grande, isso aqui vai ser menor do que isso, né? Porque isso aqui dividido por n converge a mu, o outro converge a 1 sobre lambda, que é maior. Então, quando n for grande, esse aqui vai ser muito menor que esse. Certo? Porque isso aqui vai estar... Bom, é só fazer uma conta de épsilons e n zeros. Então, quando n for grande, isso aqui vai ficar menor que isso. Certo? Mas aí tem uma coisa absurda, né? Porque isso aqui seria o tempo da chegada do enésimo cliente. Isso aqui seria o tempo em que ele vai sair, vai acabar o atendimento dele. Não pode acabar o atendimento antes dele chegar, já nem precisou chegar lá e já foi embora para casa, né? Obviamente, isso é furado, mas o motivo é porque não vai trabalhar ininterruptamente. Então, isso não é uma prova, porém é uma indicação bem forte, né? Que tem que existir um tempo em que vai ficar vazio. Porque senão você chegaria nisso aqui valendo para todo N, se nunca ficasse vazio, isso aqui ia valer para todo N, né? E aí dá um absurdo, né? Tá? Então, isso não pode, você espera que não possa acontecer, tá? Eu não vou... existe uma forma de ver isso. Você tem
Aqui no Duret, se você estiver interessado, dá um argumento um pouquinho mais completo, mas não é a demonstração, tá? Então, é só para... Vamos agora olhar, eu quero olhar o caso em que eu tenho o processo, a chegada sendo Poisson. Tá bom? Isso é a coisa que eu quero fazer a seguir. Ou eu posso começar a discutir agora, mas é um pouquinho longo. Ou talvez seja mais saudável para vocês que eu deixe para fazer na próxima aula, porque eu tenho uma série de pequenas coisas para fazer na próxima aula sobre renovação. Ficaria mais leve, mas se vocês quiserem, eu posso começar agora. Então, o que a gente quer é dar uma demonstração disso, no caso, demonstração desse tal aqui, né? No caso dessa aqui, MG1, ou seja, a chegada é Poisson, tá? Eu tenho aqui algo, acho que eu já coloquei aqui, mas eu não queria exagerar em uma aula quando não é necessário. Teve um dia que eu exagerei porque era necessário, né? Hoje eu não acho que seja tão necessário. Então, o que a gente vai querer vai ser provar isso que eu falei aqui, que é bem heurístico, provar direitinho, mas tem algumas coisas para serem feitas, por isso que não é uma coisa assim muito imediata, assim, direta, não. Para vocês vai ter várias coisas teóricas que eu vou precisar. Várias, não, algumas, né? Então, mas deixa eu só explicar o que é para a gente, talvez, não entrar nas contas agora, na prova mesmo, mas formalizar na próxima aula, tá? Então, eu vou fazer aquilo mesmo que eu estava falando ali. Eu tenho uma fila com um único servidor, tá? Só que, então, eu estou olhando a mesma coisa, né? Eu tenho um único servidor aqui, ele tem um tempo de atendimento que é uma variável, só que agora eu vou chamar de F essa aqui. Lá eu chamei de G, né? E a chegada aqui é exponencial, então vai ser um Poisson beta. Lambda, chamei. Tá? Tá bom? Então, na folha, na página anterior, eu tinha chamado de Fs os tempos entre chegadas, e aqui eu acho que eu tinha chamado, sei lá, de G, não sei. Tá. E agora eu estou chamando de F, esse aqui, a letra irrelevante, e aqui eu estou supondo que é exponencial. Então, é a MG1, né? Markov geral e 1, que tem um único servidor. Tá? E eu quero olhar o mesmo problema que a gente falou antes. XT é o número de clientes no sistema no tempo T. Podemos imaginar que começa vazio, né? Então, o seu objetivo é mostrar alguma coisa sobre tal e saber qual é a proporção de tempo que vai ficar vazio, que vai ficar ocupado, né? Então, esse é um exemplo que eu coloquei lá no comecinho, na primeira aula que a gente fez da renovação, que era esse. Às vezes, quando ele volta ao estado vazio, né? Então, eu vou chamar, ele começou com 0, aí chega o primeiro cliente, isso aqui é uma variável bem simples, é exponencial. Aí no que chegou um cliente, bom, ele começou o atendimento dele, mas eu não sei quanto tempo ele vai demorar, tem uma distribuição F aqui. Enquanto ele está sendo atendido, vai chegar um certo número de outros clientes que vão formar a fila, tá? E, bom, quando acabar o atendimento, lá pelas tantas, eu espero que fique vazio de novo, tá? Quando ficar vazio de novo, eu estou na mesma situação de antes. Ou seja, eu crio um processo de renovação se eu olhar na próxima vez que ficou vazio de novo. Mas eu tenho que mostrar que vai ficar vazio, né? Razoável que vai ficar. A gente já falou, mas não provamos, né? Então, eu estou olhando os meus tempos entre o que eu estou chamando de renovação agora são os momentos em que fica vazio. Depois de, né?
ele começou vazio, aí chega a primeira pessoa, a próxima vez que ele fica vazio. Claro, tem que começar, senão não tem graça, né? E eu estou olhando esses tempos, então eu vou somar aí, né? T1 é a primeira vez depois de ter chegado alguém que ficou vazio. Aí eu vou chamar de R2 a próxima chegada de novo. Esse R2 é também exponencial, né? Porque exponencial não tem memória. Então eu estou olhando lá, a primeira ficou vazio, tá? Não importa. O que vai chegar vai ser um tempo exponencial, porque esse próximo não tem, próximo e não tem nada a ver com nada mais, é exponencial. Então esses R são sempre exponenciais, mas tem essas U's que são complicadas, que a U é exatamente uma coisa daquele tipo, né? Eu tenho um cliente, naquele exemplo que eu falei antes, tem um, K era um, e eu estou olhando a primeira vez que vai ficar vazio. Essa é a minha variável U, que lá eu não me lembro, não usei nenhuma letra, eu só comentei que seria, né? Tá, então, para poder dizer alguma coisa sobre esse processo, obviamente, eu preciso supor que a média do mu é menor que a média da tempos entre chegadas, né? Porque se chegar mais do que o cara pode atender, é óbvio que a fila vai crescer para infinito e pode nunca ficar vazio, né? Vai ser transiente essa fila. Mas, estamos olhando isso aqui, a mesma condição de antes, que mu era menor que 1 sobre lambda, né? E eu quero calcular não só mostrar que vai ficar vazio, mas calcular o tempo médio, o valor esperado da primeira vez que vai ficar vazio. Ou seja, vai ficar vazio num tempo que eu vou poder calcular o valor esperado, né? Que aí eu vou ter um processo de renovação aqui, tipo um ciclo. Esse ciclo tem duas fases, e se a gente quer só falar a proporção de tempo que vai ficar numa fase ou noutra, a gente sabe, porque nós vimos o outro dia como fazer isso. Basta eu saber os dois valores esperados. Se eu estou olhando só na média, ao longo do tempo, né? A proporção de tempo que eu estou num estágio ou no outro, ou seja, está ocupado ou está livre. Então, calcular esse valor esperado é a coisa importante, né? Ou seja, esse U aqui é exatamente aquela variável que eu estou usando a mesma letra U, mas não tem nada a ver com a nossa U de T, tem entre parênteses. Só que não me ocorreu outra letra, eu tinha usado U outro dia, aí usei de novo, tá bom? Então, isso aqui é naquele exemplo que eu falei antes, eu estaria querendo calcular o tal, né? Quando K era 1, porque aqui eu estou dizendo que começa com 1, então o tal era a primeira vez que ficava vazio. Mas a diferença é que as entradas, as chegadas são exponenciais, tá? Então, esse aqui a gente vai fazer com todo rigor, tá? E aí, para fazer, eu vou precisar usar a identidade de Wald. A gente já falou dela. Naquele caso que a gente já falou, nós já falamos e não tem problema, mas eu preciso usar um pouquinho mais geral, porque quando as variáveis não são positivas. Tá? Então, eu vou aproveitar para falar da identidade de Waldo, porque ela é muito importante, além do caso que a gente já viu, tá? E ver mais algumas aplicações na próxima aula, e aí a gente encerra essa parte de renovação, e aí na próxima semana a gente fala um pouquinho de martingalas, mas aí já não vou cobrar martingalas de vocês nas listas, né, obviamente. Tá, então, acho que eu posso interromper aqui para não ficar muito pesado, e eu vou voltar na próxima aula